porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Para nós, irmãos, é motivo de enorme alegria podermos dividir um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Hoje, nossa lição de número 10, onde vamos falar sobre a intercessão pelos Efésios. Nós temos algo muito importante para falar sobre o propósito da oração. E eu convido você a abrir sua Bíblia, a nos acompanhar neste período onde nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o poder da oração. Nossa lição de número 10, ela é datada de hoje, dia 7 de junho de 2020. Na lição passada, nós falamos sobre Só compartilhar com os irmãos aqui. Na lição passada, nós falamos sobre o mistério da unidade revelada, onde nós falamos sobre a questão de termos que o mistério da igreja era algo que ainda era oculto, depois foi revelado a todas as pessoas. E hoje nós falaremos sobre o poder da intercessão, o poder da oração. O nosso texto áureo, que é o nosso texto de hoje, ele está registrado em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que nos diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está em Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Então você que está nos assistindo, acompanhe conosco em Efésios, no capítulo, abra a sua Bíblia no livro de Efésios e vamos todos juntos estudar a palavra do Senhor. A verdade prática nos diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Lembrando que a carta que estamos estudando é uma carta histórica, então se nós nos basearmos nesta questão da história mesmo, da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, ele fala que nós devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, para que eles vivam em comunhão, para que exercitem o amor de Deus. Quando nós falamos sobre a intercessão, nunca se falou tanto na intercessão como hoje, né? E quando nós já fazendo a questão, principalmente esse período que estamos vivendo, sobre tanta coisa que tem acontecido, né? Este mundo tem nos assolado de tal maneira, tem assolado esse vírus que está aí, tem assolado o mundo inteiro de tal maneira. Então nós precisamos estar cada vez mais atentos, né, e continuar intercedendo uns pelos outros, né? Quando nós pensamos na questão da intercessão, nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco, mas nós entendemos que nós temos um papel muito importante, que é de orar uns pelos outros. E hoje eu sempre falo, né, no final mesmo nós vamos orar aqui pelos profissionais de saúde, pelas nossas autoridades, pelos nossos pastores, né, pelos aqueles que estão à frente de alguma obra, de algum trabalho. E quando nós entendemos este processo, nós percebemos que a nossa oração, ela pode levar e trazer resultados que nós talvez nunca imaginamos que receberíamos, né? Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós apresentamos diante do Senhor a nossa necessidade e Ele ouve, né, o nosso clamor, e assim Ele também nos atende, né? Então, por isso que eu falo que nós precisamos orar, né, o tempo todo, orar em todo tempo, para que nós possamos
receber da parte do Senhor aquilo que nós temos pedido a Ele, né? E o apóstolo Paulo, só para reforçar, quando nós falamos sobre a carta aos Efésios, nós lembramos que o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas para as igrejas de forma específica, e cartas essas que traziam objetivos mais específicos ainda, né? Então, a leitura nossa bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, se você puder nos acompanhar, Efésios 3, do 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever isso aqui, eu acho lindo, porque ele fala no versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Aqui ele fala de conhecer o amor de Cristo. Por meio da oração nós vamos conhecer o amor de Cristo. E ele diz que excede todo entendimento. O amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. Você pode querer descrever o amor de Deus, você pode querer interpretar o amor de Deus, mas nós não vamos conseguir de maneira alguma. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora o versículo 20 é uma verdade para todos nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, irmãos, Ele pode fazer por você muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, muito mais do que você deseja. A palavra nos diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao nosso coração, é aquilo que Ele tem preparado para nós. E quando Ele diz, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente do que pedimos ou pensamos. Se você tem pedido ao Senhor tem pedido ao Senhor algo, se você tem clamado ao Senhor por algum objetivo, por alguma causa, você pode ter a certeza que Deus, Ele está ouvindo o seu clamor e Ele vai te conceder muito mais do que você precisa, muito mais do que você deseja, muito mais do que você tem pedido. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero orar por você. Nesta oração vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco nesta manhã. E vamos pedir ao Senhor que continue cuidando de todos nós. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento, amado Deus eterno Pai. Louvamos ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Te rendemos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. E eu peço que o Senhor venha ser conosco nesta manhã, venha nos ensinar a tua palavra, venha nos dar direção, nos dar graça, e venha abençoar cada irmão que for nos acompanhar durante este período. A nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A introdução da lição de hoje vai dizer que após revelar o mistério oculto da igreja e suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Ele falou antes, olha, vocês agora não têm mais separação, não tem mais quem é judeu, quem é gentil, vocês agora são um só povo. E agora ele fala e começa a interceder pelas pessoas. Na intercessão de Paulo, nós aprendemos que Deus, Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo é o tema de hoje.
E nós vamos também compreender que o apóstolo Paulo, ele, ao orar pela igreja, ao orar por todos os santos e pela igreja que ele mesmo já havia ajudado ali a instituir, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que esta oração vai nos levar a viver situações muito maiores do que nós achávamos que iríamos viver. Ele fala logo no princípio, no primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito, o apóstolo ensina sua oração ao Senhor, inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Ele pede o poder do Espírito do homem interior e ele pede também a presença de Cristo nos corações dos crentes. No versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte: para que segundo as suas riquezas, da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. A oração de Paulo aqui é para que os irmãos ali em Éfeso, eles tivessem Cristo, que Cristo habitasse nos seus corações. E aí ele fala, Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias, dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ele é dispenseiro, ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Nós recebemos muitas coisas da parte de Deus, porque Deus, ele tem cuidado de nós. Você recebe muita coisa da parte de Deus, por às vezes achar que nem merece. Senhor, eu nem merecia tanto. Mas porque Deus, ele é fiel. E aqui o comentarista ele colocou que Deus, ele é dispenseiro e dono das ricas e ilimitadas bênçãos. Você pede uma coisa, Deus te dá 1000. Você pede um casamento, Deus te dá uma família. Sabe, você pede um emprego, se você precisa de um emprego porque tem que pagar as contas, Deus te dá um trabalho, Deus te dá algo que você possa conseguir suprir todas as suas necessidades. E com isso, nós vamos aprendendo que Deus, ele é possuidor de tudo isso. O que significa que ele possui as glórias, ele é dispenseiro de tudo. E Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor de Deus e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Isso só na oração de Paulo. No versículo 19 ele fala sobre isso, que ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele nos relata, ele faz essa oração para o povo de Éfeso, ele queria que a igreja fosse fortalecida pelo poder de Deus, e nada mais. E aqui nós já entendemos, principalmente nos dias que estamos vivendo, que nós precisamos sim ser fortalecidos pelo Senhor. Estamos vivendo um período de incerteza, onde nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã, mas é necessário nós depositarmos a nossa confiança no nosso Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Quando nós compreendemos, aqui à luz da palavra, que Paulo queria que os irmãos tivessem um desenvolvimento espiritual, que fossem fortalecidos pelo Senhor, como é hoje. Eu tenho comentado muito com algumas pessoas que hoje nós temos visto, não tem mais fulano de tal tem dinheiro, o outro tem mais dinheiro, isso acabou. O dinheiro hoje não é mais importante. O importante hoje é nós estarmos com a nossa vida preparada diante do Senhor. O importante hoje é nós vivermos na presença do Senhor. O importante hoje é nós compreendermos que o nosso amanhã, o seu amanhã, está nas mãos do Senhor. Nós sempre cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A nossa esperança está em Cristo. O nosso conforto, a nossa direção, o nosso amanhã está no Senhor. É Ele que te fortalece, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. E quando nós compreendemos que é Ele que faz tudo isso por nós, nós entendemos que precisamos estar cada vez mais próximos a Ele. Isso é muito importante. E aqui, depois ele fala, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo era para que a igreja fosse corroborada com poder pelo Espírito.
pelo seu Espírito no homem interior. Nessa petição não quer dizer que a igreja não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente fortalecida com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. E aqui o apóstolo Paulo ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme, preste atenção, advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e o capacita a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. É o Espírito Santo de Deus que te fortalece. É o Espírito Santo de Deus que te cala quando é necessário. É o Espírito Santo de Deus que te dá a palavra quando você precisa falar. E é o Espírito Santo de Deus que tem nos fortalecido, eu reforço a dizer, principalmente neste período que estamos vivendo, onde nós não sabemos como vai ser o amanhã, e onde nós também compreendemos que Deus ele quer que nós superemos esta etapa, que nós passemos por este mar, que nós caminhemos por este mar, no meio do mar, mas com os pés andando em seco. Mas é necessário nós estarmos na presença dele, é necessário nós buscarmos a presença dele. Ai, meu Deus, que é isso? Como que eu vou estar na presença de Deus se eu não tenho igreja, eu não posso cultuar, eu não posso ir ao templo? Meu irmão, faça da sua casa um lugar de adoração. Viva cada dia como se fosse o último. Eu comentei no domingo aqui, eu falei, irmãos, no período de oração, eu falei, irmãos, vamos ficar atentos e nós estamos no mundo, né? Estamos inseridos em tudo isso, e pode ser que este mal venha assolar qualquer um de nós. E aí? Nós vamos desesperar? Não, vamos continuar confiando no Senhor. Ah, mas se eu morrer, meu irmão, se você partir, eu te garanto que você vai para um lugar, se você estiver diante do Senhor, com a sua vida preparada, você vai para um lugar muito melhor do que esse onde nós estamos morando. Então, por isso, é necessário estarmos confiados, é necessário estarmos firmados no Senhor e na sua palavra. Então, por isso que nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, continuamente. Depois ele diz, habitados por Cristo. O apóstolo orou também para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Isso é o apóstolo Paulo orando, né, pelos irmãos ali em Éfeso, que também não significa dizer que Cristo não tivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, ele cita o verbo grego, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele faz essa oração, lá no versículo 17, ele diz assim, estamos estudando Efésios 3, do versículo 14 ao 21. Versículo 17 diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aqui, quando ele fala em habitar, não é somente passar, nem passear no coração, não é somente estar só visitar o coração, mas aqui ele fala, o habitar, no verbo grego, na tradução é katoiken, que significa habitação permanente. Então, quando Cristo fala, olha, Senhor, eu quero que você more permanentemente no coração deles, que eles possam dar lugar ao Senhor para isso. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Sem Cristo, eu e você, nós não conseguimos superar as dificuldades. Sem Cristo, nós não conseguimos vencer as lutas diárias. Sem Cristo, você não consegue permanecer de pé. Estamos vendo aí esse período. Se nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo, nós seremos como aquele moço, né, que a palavra fala que o homem que construiu a casa na areia. Quando vem a tempestade, quando vem o vento, leva a casa toda. Mas nós precisamos estar com a nossa casa firmada e construída na rocha que é Cristo Jesus. Não importa aquilo que falaram para você, não importa aquilo que você ouviu, a notícia está falando isso, está falando aquilo, meu irmão, passe a confiar no Senhor. Muita coisa é manipulado, eu falo sempre, é tão engraçado,
e só fazendo uma comparação, as pessoas falam, ah, mas são tantos mortos, no Brasil já morreram tantas pessoas, mas eles não falam quantos foram recuperados. Eles não falam quantos tratamentos têm dado certo. Não, isso não dá audiência. A audiência é falar quantos números morreram e tudo. Então, falo sempre, esquece isso um pouco e passa a meditar na palavra. Esquece grupo de WhatsApp um pouco, esquece rede social um pouco e passa a meditar na palavra. Passa a buscar ao Senhor, passa a ter mais experiências com o Senhor. É a mesma história. Se você precisa estar doente, você precisa receber um medicamento. E você precisa também se alimentar bem para ser fortalecido. Quando você está desanimado, né, cansado, tem que tomar uma vitamina, pode estar fraco, pode estar anímico. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente com a palavra, com a oração, buscando a presença do Senhor, nós não vamos conseguir superar nada, não vamos conseguir superar os problemas, não vamos conseguir superar esse mal que tem assolado. E aqui ele fala que com a oração, o apóstolo Paulo, ele ensina que a igreja não consegue subsistir às forças do mal. Parece que eles até sabiam que nós viveríamos este problema, que nós passaríamos, parece que o apóstolo Paulo sabia que nós passaríamos por este problema, porque aqui ele já pede, que nós venhamos interceder pelos nossos irmãos ali em Éfeso, para que eles tivessem experiências com o Senhor. E aqui vem essa lição de hoje, veio para nos ensinar que precisamos sim interceder continuamente uns pelos outros. E depois ele fala ainda, arraigados, segundo ponto, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. A palavra nos diz que eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Seria como um metal que só faz barulho. Se eu não tiver amor, eu nada serei. E não é o amor eros, que é entre homem e mulher, mas é o amor ágape, o amor puro, o amor que me faz colocar no lugar da outra pessoa. E o apóstolo Paulo também queria que os irmãos em Éfeso eles tivessem essa experiência. E ele também queria que nós, Igreja do Senhor, hoje, dia 7 de junho de 2020, que nós tivéssemos também este mesmo amor. Que nós vivêssemos este mesmo amor. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo. Ciente desta relevância, o apóstolo Paulo, ele implora a Deus para que o viver da igreja seja alicerçado, seja arraigado no amor. Quando o apóstolo Paulo faz esta oração, creio eu que ele queria que as pessoas tivessem condições de compreender o amor de Deus e para que eles tivessem um entendimento, para que fossem fortalecidos, para que fossem alicerçados no amor. Ou seja, a nossa base precisa ser o amor de Deus. A nossa base precisa ser o estender a mão, precisa ser o acolher, precisa ser o abraçar. Esse período agora não podemos abraçar fisicamente, mas eu me refiro ao abraçar de se doar pelo próximo. Eu me refiro a se entregar pelo próximo, sabe? Você se sacrificar um pouco para ajudar o próximo. E hoje não, hoje as pessoas preferem ignorar um pouco, deixa cada um, isso é responsabilidade dos pastores, dos líderes religiosos, isso é responsabilidade de tantos por aí, de tantos, isso é responsabilidade do governo, isso é responsabilidade da assistência social. Mas o seu papel como igreja de Cristo, ele é único. Nós somos cópias de Cristo.
O nosso papel ele é único. Então, por isso que nós precisamos estar sempre arraigados e alicerçados no Senhor e no seu amor. Depois ele continua dizendo, após rogar ao Pai pelo Espírito, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo ele pede ao Senhor para que a igreja possa também compreender, olha só, compreender e praticar o amor. No versículo 16 que nós lemos, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O apóstolo Paulo queria isso, que eu e você, que a igreja de Éfeso, fosse alicerçado em Cristo e fosse arraigado em amor. Que a nossa fundação fosse amor. Quando nós falamos disso, de fundação, nós lembramos de novo de construção. Se você vai construir, você não coloca na base coisas frágeis, você coloca coisas fortes, você coloca algo que vai dar sustentação. E aquilo que tem mantido a igreja do Senhor de pé é a presença de Deus e o amor de Cristo. É isso que tem, porque a base é a igreja do Senhor. Não existe outra fundação que fosse milenar como a igreja do Senhor, que fosse permanecer de pé como a igreja do Senhor. Não sei me falar hoje ao certo quantos anos se ensina a Bíblia, quantos anos se estuda a palavra, mas hoje, em 2020, estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. E os anos vão se passar, não sabemos quanto tempo ainda temos de vida, mas a palavra do Senhor vai continuar sendo ensinada até o tempo que Ele quiser. Então não existe outra instituição que permaneça de pé e firmado como a igreja do Senhor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E ele ainda continua dizendo do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Nada pode superar o amor do Senhor. E aqui eu achei bem interessante que ele fala, compara os santos com uma planta bem enraizada, uma casa bem alicerçada. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. E a palavra fala, se alguém diz que ama, mas não conhece a Deus, ele não fala que aquele que não ama que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se ele fala que ama, mas ele não tem atitudes comparadas com a de Cristo, ele está longe, é só da boca para fora. É um amor de fachada. Ele fala, eu amo meu próximo, eu dou cesta básica, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Meu irmão, você faz qualquer coisa, mas você não faz, você não está cumprindo o amor de Cristo. E aí fala que essas expressões, ele fala arraigados em amor, compreender a profundidade, a altura do amor de Deus, nós entendemos que sem o amor, essas expressões falam para nós compreendermos que o amor de Cristo ele excede todo entendimento. Você pode querer escrever, pode querer descrever, explicar, mas você não vai conseguir explicar o amor de Deus de forma alguma. Porque o amor de Deus ele excede a lógica e o entendimento do ser humano. Então você não pode mensurar. Quando nós queremos explicar mais, você tem um filho, eu tenho os meus filhos. Você pegar o seu filho, o seu único filho, e dar para morrer por uma humanidade, morrer por pessoas que iriam ignorá-lo, morrer por pessoas que iriam falar, isso aí é mentira, isso é exagero, isso é um conto. Que amor é esse? É incalculável, é inexplicável, né? Como diz o louvor aí, quão grande é o amor de Deus, né? Quão grande é o nosso Deus.
Porque que amor é esse? É a graça incalculável. Ele nos faz perceber que nós, sem Cristo, se você não tiver amor, você não estender a mão, você faz qualquer coisa, menos seguir os propósitos do Senhor. E depois ele fala da intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os irmãos em Éfeso conhecessem a intensidade do amor de Cristo. No versículo 18, ele diz assim, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Versículo 19, e compreender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós nunca vamos entender e compreender o amor do Senhor assim, de tal forma, onde nós vamos falar assim, o amor de Deus começa assim, aqui, ele termina aqui. Aí já não seria mais de Deus, seria algo de nós mesmos. E aí por isso que nós precisamos estar alicerçados neste amor. Né? E aí ele fala, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido de oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Cristo queria que nós fôssemos, Paulo queria que nós fôssemos cheios da plenitude de Deus. Ele sabia que seria difícil, ele sabia que não conseguiríamos, e ele sabia que se Cristo não fosse conosco, nós não conseguiríamos. Por isso, o louvor fala, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, porque eu sei que Cristo está comigo. Então, se você sabe que Cristo está com você, se você tem pedido ao Senhor para te ajudar, se você tem pedido ao Senhor um auxílio, nós compreendemos que Ele está nos ajudando. E nós vamos passar por tudo isso. E aqui ele fala, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta do amor. Assim ele acrescenta esse pedido de oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você não vai conseguir viver o amor, você não vai conseguir anunciar o amor, você não vai conseguir andar em amor se o Senhor não for com você. E depois, continuando aqui, ele fala, o comentarista nos fala sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus, ele é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Quando nós compreendemos, reforço de dizer, quando nós compreendemos que Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, nós compreendemos que Cristo, Ele tem nos sustentado, nós compreendemos que Cristo, Ele é o amor, nós compreendemos que Ele é fiel. Eu reforço a dizer, vamos passar tudo isso que estamos vivendo, confiantes no Senhor, vamos superar tudo isso, arraigados no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado da sua família, e o seu amanhã precisa estar depositado nele e mais ninguém. E aqui nós compreendemos, ele fala o seguinte, ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você pediu A, Deus vai te dar o alfabeto inteiro. Se você pediu uma coisa, Deus vai te dar 1000. Mas é necessário estarmos confiados nele. Ele fala muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores e maiores anseios e desejos.
Eu vou até repetir isso, que ele diz assim, olha, indica que o que Deus pode fazer, ultrapassa em muito nossos melhores e nossos maiores anseios e desejos. Você tem pedido ao Senhor uma coisa e Deus vai te dar muito mais do que você tem pedido. Ai, meu Deus, mas está tão difícil. Você tem clamado ao Senhor por uma causa. Você quer isso. Mas se você, meu irmão, estiver alicerçado, estiver firmado no Senhor e for confiante, você vai receber muito mais, além do que você possa pensar ou imaginar. Quem diria que você hoje teria a casa que tem, que você teria a família que tem, que você teria a vida que você leva hoje? Isso é só um exemplo. Você vai viver muito mais coisas na presença de Deus. Mas é necessário estar na presença. É necessário buscar a presença. É necessário andar na presença dele. E aqui ele fala, quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Ele nos diz lá em Coríntios, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você tem pedido algo ao Senhor, eu reforço a dizer, Deus vai nos dar graça, vai nos dar força para nós superarmos tudo isso. Tem algumas pessoas, né, que eu conheço, até costumo comentar, eu falo, a minha oração agora é para você, para que Deus prepare o seu coração. Porque Ele pede aquilo com tanta confiança, com tanta fé, com tanta certeza que vai receber, que eu falo, eu peço para que Deus te dê alegria, te dê saúde, né, e prepare o seu coração, porque o dia que você receber aquilo que tem pedido ao Senhor, vai ser tanta glória, tanta festa, né, que o coração precisa estar preparado para tudo aquilo, né? Então, por isso que é necessário nós estarmos, mais uma vez eu digo, alicerçados no Senhor. Né? E aí que nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele declara que as coisas que sequer subiram no coração do homem são as coisas que Deus preparou para nós. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. A mão do Senhor, ela está continuamente estendida para todos nós. A palavra nos diz que se poderia uma mãe esquecer do filho que amamenta, aí ele ainda fala, né, mas a palavra fala, mesmo que essa mãe vier a esquecer do filho que ela amamenta, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de vocês, de maneira nenhuma esquecerei de vocês. E aqui ele fala que nós precisamos estar confiados e entender que Deus, Ele tem cuidado de nós. E aí nós vamos entender que, será que uma mãe pode esquecer do filho que está ali amamentando? Será que pode? Um filho que ela ficou 9 meses para poder, gerando 9 meses, nasceu, será que essa mãe pode esquecer? E aí ele fala, mesmo que essa mãe, ele fala assim, não, isso é difícil, uma mãe esquecer do filho que ela está amamentando. Aí ele fala, mesmo que essa mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de vocês de maneira nenhuma. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado dos seus. Ai, meu Deus, as coisas estão tão difíceis. Eu reforço a dizer, irmãos, Deus tem cuidado de todos nós. O nosso maior problema hoje é que nós olhamos o problema e esquecemos da oportunidade. Olhamos o problema, esquecemos das portas abertas. Olhamos para as dificuldades e esquecemos do Deus que está nos ajudando. Vamos continuar aqui. Desse modo, o poder de Deus que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de Deus é capaz de responder para além, para atender das mais corajosas orações.
Deus, Ele consegue. Sabe aquilo que para você é difícil, aquilo que para você é impossível, para Deus, ó, é simples. Para Deus é uma vírgula. Para Deus aquilo ali Ele resolve assim, de forma instantânea. De forma instantânea. E quando nós compreendemos que Deus, Ele vai, volto a dizer, Ele vai nos ajudar a superar tudo isso, né? Nós entendemos que Deus, Ele quer que nós passemos por este vale e que nós cheguemos do outro lado de forma honrosa, de forma vitoriosa. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo muito simples, muito simples. Nós poderíamos estar cultuando como cultuávamos antes, com nossos trabalhos, escola dominical, curso de criança, aquela coisa toda. Não. Hoje nós não podemos mais, por tantas limitações e tudo. E aí, nós vamos cruzar os nossos braços? Não. A igreja do Senhor, ela precisa se movimentar. Então nós hoje vamos para a rede social e você está nos acompanhando agora. Não sei quando você vai assistir, se está assistindo ao vivo ou não. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de olhar somente o problema, nós precisamos olhar as oportunidades. Você agora pode acompanhar os cultos pela rede social. Você pode acompanhar o estudo, como você está acompanhando agora, pela rede social. Então, de novo, ao invés das dificuldades, vamos ver as oportunidades. Ao invés como disse o nosso pastor há dias atrás, vamos pegar as desvantagens que estamos tendo e vamos transformá-las em 10 ou mais vantagens. Então, de desvantagens, vamos transformar em 10 ou mais vantagens. Isso é muito claro. Então, nós compreendemos que aquilo que Deus quer para nós é muito além do que nós pedimos ou pensamos. Você está pedindo isso, nós estamos pedindo ao Senhor para que Ele venha cessar este mal, para que Ele venha acabar com tudo isso que está aí. Pois Deus vai acabar com todo este mal que tem assolado o mundo e vai nos dar algo muito maior do que nós estamos pedindo. E aí, depois ele fala ainda o convite para a adoração. Paulo encerra este capítulo 3 do livro de Efésios com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo, conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de Deus, e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, detentor de tamanhas dádivas. Lá no finalzinho ele fala assim, no final do versículo do capítulo, no versículo 21, ele fala: a esse, a quem a Deus, seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que tem um amor que excede todo entendimento, a esse glória na igreja, por todos sempre. Amém. Quando ele fala disso, ele fala da glória na igreja. Nós sempre comentamos, que o louvor, a adoração, tudo precisa ser para o Senhor. E quando fala todo louvor, toda adoração, toda glória, seja tudo para Ele. Quando nós recebemos uma oportunidade para algo, você vai falar disso, nós falamos tudo. Você já deve ter recebido alguma oportunidade para falar do amor de Deus. Se Deus te usou para algo, amém. Ficamos muito felizes com isso. Mas lembre que a glória é dele. Nós somos apenas instrumentos. Somos vaso nas mãos do oleiro. Ele é o oleiro. Nós que precisamos ser usados por Ele. Nós que precisamos ser transformados por Ele, ser moldados por Ele. Lembra como você era arrogante? Lembra como você era prepotente? Lembra como você tinha um coração duro, coração fechado? E hoje, olha só como Deus mudou o seu coração. Olha como Deus mudou todo o quadro. Olha como Deus transformou a sua situação. Então, a Ele a honra
a glória, o louvor para todo sempre. E aqui ele fala que o apóstolo Paulo, ele pede que nós tenhamos somente isso, que no final de tudo nós tenhamos isso, nós entregamos para ele louvor, nós entregamos glória, entregamos honra ao nosso Deus. E depois ele fala, no último aqui, ele fala, finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Como eu disse, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode ensinar de uma forma clara, as pessoas entendem, compreendem. Amém, né? Mas a gente fala, glória a Deus, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Como eu disse, vamos passar tudo isso, vamos superar tudo isso, vamos viver tudo isso, mas é necessário que nós estejamos firmados em Cristo e é necessário que nós entreguemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E com isso, ele fala que a igreja nunca terá glória em si mesma. Por quê? E é tão simples se nós compreendermos isso. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E nós entendemos que se nós somos igreja, nós movimentamos, né? Nós não somos parados, não somos estáticos, somos igrejas vivas de Cristo, somos representantes do Senhor aqui na terra. Se eu sou a igreja dele, eu sou a igreja dele. Então, se eu ajudar alguém, a glória é minha? Não, a glória é dele. Mas aquela menina, mas ela canta muito bonito. Quando ela canta, Deus fala, a gente sente a presença de Deus e nós ficamos alegres. Amém. Glória a Deus por isso. A honra e a glória precisam ser para o Senhor. E ele fala que a igreja nunca terá glória para si. A glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Quando fala aqui para todo sempre, como é histórico, né? Então a gente entende que quando ele escreveu isso, né? Quantos anos atrás tem isso? Que ele escreveu e fala: a ele seja a glória, lá no versículo 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Quando fala em todas as gerações, vão passar, os anos vão passar, as situações vão passando, as gerações vão se renovando, mas nós precisamos precisamos glorificar e honrar a Cristo em todo o tempo. E ele fala, significa que isso deve ser praticado também por todos nós. As bênçãos de Deus são ilimitadas, estão disponíveis para todos nós, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Quando nós falamos disso, nós lembramos de novo de uma outra situação, porque infelizmente hoje as pessoas depositam a confiança em fulano, em ciclano e por aí afora, né? Mas eu vou na igreja porque fulano, quando ele fala, eu sinto a presença de Deus, eu vou lá naquela igreja porque eu vou e Deus opera milagre e Deus usa ele assim assado. Ele deposita tanta confiança no homem que quando aquele homem não está, parece que o culto está vazio, parece que ele está triste, né? Mas nós precisamos
depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos entregar a Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é Ele que tem cuidado de nós. E precisamos pedir a Ele que nos ajude a caminhar. Quando o apóstolo fala que a Ele seja glória para todos sempre, amém. Porque a glória é dEle, o poder é dEle. É como se eu te empresto alguma coisa, eu te empresto uma roupa, e você sai por aí afora tirando foto e falando, olha aqui minha roupa, olha o meu terno, olha minha gravata como é bonita e tudo. É seu? Não, é emprestado. E se é emprestado, você não pode ficar expondo como se fosse seu. Você não pode tomar os elogios como se fosse seu. Por quê? Porque é emprestado. É emprestado. Então quando alguém falar, não, mas fulano, não, Deus abençoe, você canta muito. Amém. Glória a Deus por isso. Ore por mim, para que eu possa continuar louvando ao Senhor. Não, mas você tem uma boa palavra. Amém. Glória a Deus por isso. Ore por mim, para que Deus me dê sabedoria para entender a palavra dEle e levar a palavra dEle. Isso é necessário. Agora, não, você canta bem. Ah, eu canto mesmo. E eu canto mesmo. Canto mesmo. Vou rodar o mundo inteiro cantando. E aí? Onde está Deus nisso? Não, mas você prega e tem uma boa palavra e tudo. E prego mesmo. E Deus mudou minha vida e eu prego mesmo. E hoje, onde convidar eu estou indo e tal. Eu sou missionário, eu anuncio. E aí? E Deus? Onde está nisso tudo? Então, por isso eu volto a dizer, a ferramenta que você usa, ela é emprestada. Você, a sua vida é emprestada. Ele que deu o fôlego de vida, Ele vai tirar no tempo que Ele achar que convém. Pode ser hoje a nossa última transmissão, pode ser hoje a última transmissão que você está nos assistindo, pode ser que na próxima você não esteja mais conosco, pode ser que eu não esteja aqui também, mas, volto a dizer, é necessário nós depositarmos a Ele a nossa confiança e entregarmos a Ele o louvor, a glória, a exaltação merecida. E o apóstolo Paulo, quando ele faz esta oração para a igreja de Éfeso, para que eles vivessem em amor, fossem alicerçados em amor, para que eles tivessem condições de compreender a profundidade das riquezas, para que pudesse compreender a profundidade do amor de Cristo, para que recebesse da parte de Deus coisas muito além do que nós pedimos e pensamos. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa oração, é para que ele pede para que nós vivamos, compreendamos a plenitude do amor do Senhor. Aí nós vamos de novo lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele relata que teve uma visão onde ele viu um rio, e esse rio, ele começava a caminhar viu uma água, ele começava a caminhar nessa água. E ele começava a caminhar, primeiro a água dava nos pés, nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, e por fim ele fala, comecei a caminhar de tal forma que eu não conseguia mais andar, a não ser a nado, porque as águas eram profundas. E baseando nisso, nós entendemos que precisamos ter uma vida de profundidade com o Senhor. Não somente uma vida rasa, não somente o caminhar sobre as águas, é uma experiência muito boa, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de profundidade nas águas do Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo, quando orava aqui ao Senhor, para que os irmãos tivessem uma vida de íntima comunhão, de íntima experiência com o Senhor, ele não queria que você tivesse uma vida rasa, mas ele queria que você caminhasse de forma profunda na presença de Deus. Então, aquilo que eu falei logo há pouco, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você ficar questionando isso ou aquilo sobre alguma situação que estamos vivendo, passe a compreender o agir de Deus de uma maneira diferente. Passe a compreender que Deus quer te levar ao outro lado
dessa pandemia toda, Deus quer nos tirar de tudo isso, mas de forma mais fortalecida, que nós saiamos mais fortes, mais firmes na presença dele. Há um louvor que fala, mais firme do que nunca hoje estou. Precisamos estar mais firmes do que nunca estivemos. O quê? Mas sem igreja? Sem cultuar? Sem ouvir o meu pastor todos os dias? Sim. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Entre no quarto e feche a porta. E vá falar com o Senhor que está no céu. Entrar no quarto, fechar a porta, é se separar de tudo isso. É se isolar e falar com Deus. E com isso nós concluímos a nossa lição de hoje, que nos diz: a ousada intercessão de Paulo buscava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão depende de 4 bases, das quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento do poder, presença plena de Cristo, o exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. E sabe quando que tudo isso vai passar? Não sei. Sabe quando voltaremos a ter os cultos de novo? Não sei. Sabe quando vai acabar a pandemia? Não sei. O que eu sei é que eu quero estar fortalecido no Senhor. O que eu sei é que eu quero estar tendo experiências maiores com Deus. Eu te convido a fazer a mesma coisa. A deixar um pouco de lado a mídia, deixar um pouco rede social. Volto a dizer, busque a rede social quando você for acompanhar um estudo, quando você for acompanhar um culto, quando você for ouvir um louvor. Coloca aí, ó, tem tanta live aí, coloque 1 hora, 2 horas aí, vai arrumar a casa, coloque uma live para você assistindo, de algo que vai edificar a sua fé. Vai assistir testemunhos, vai ouvir tudo, sabe? Vai ouvir as bênçãos de Deus, vai ouvir tanta coisa que o Senhor quer falar conosco. Mas ignore um pouco a rede social, ignore um pouco a mídia, ignore um pouco tanta notícia que aparece e volte de novo para o Senhor. E com certeza você sairá fortalecido. Como diz o louvor, você sairá mais firme do que nunca. Hoje você está muito mais fortalecido, muito mais capacitado, porque é Ele que tem cuidado de todos nós. E quando nós compreendemos que o agir de Deus vai nos levar a ter essas experiências, você, irmão, você precisa ver toda essa situação com outros olhos, com um olhar diferente. Eu tenho falado sempre que, por que eu falo e enfatizo de ignorarmos um pouco as redes sociais, estarmos voltados para o Senhor, estarmos focados no Senhor, porque nós precisamos compreender que Ele é fiel. Você acha que Deus ia permitir tudo isso? Você está nos acompanhando, e você acha que Deus ia permitir tudo isso para nada? Vamos deixar morrer. Não. Deus continua do mesmo jeito. Quando os discípulos os apóstolos estavam no barco, e o barco estava quase vindo a pique e tudo, e o Senhor, ele estava dormindo. Ele disse: Senhor, o barco está quase virando, mas onde o Senhor está? O Senhor estava no barco. Ele estava ali com eles, estava aguardando o momento certo. Ele levantou e disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Acabou. Essa tempestade vai acabar. Este vento vai cessar. Não sei quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Quero orar por você que nos acompanhou. Vamos orar por todos aqueles que estão à frente aí, os nossos profissionais de saúde, as nossas autoridades, e vamos continuar, né? Na semana que vem nós estaremos aqui de novo. Se não for aqui como uma transmissão, se não for eu, será outra pessoa que vai falar, mas nós estaremos falando aqui sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, na nossa lição de número 11, estamos quase aqui encerrando o trimestre, e com isso nós queremos agradecer a Deus, né?
por vocês que nos acompanharam e por todos aqueles que ainda vão assistir essa transmissão. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por essa transmissão, agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos, Deus, que o Senhor continue abençoando cada irmão que nos acompanhou. Pedimos que o Senhor vá de encontro às nossas autoridades, que o Senhor vá de encontro, Senhor, às vidas que estão no leito de hospital, vá de encontro aos nossos profissionais de saúde, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa fortalecê-los e abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz.